Boa noite, irmãos da Andaraí. Mais uma sexta-feira. Estou aqui para trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra, uma reflexão, uma palavra que está no meu coração para dividir com os irmãos do Andaraí nessa noite. A palavra de hoje está em Daniel, capítulo 1, versículo de 4 a 8. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel seria Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel e seus 3 amigos eram jovens, muito jovens, né? Provavelmente ainda adolescentes, e eles foram capturados, porque a cidade deles tinha sido invadida, né? Tinha sido sitiada, diz a palavra que a cidade foi sitiada, e eles foram capturados pelos babilônicos, que naquela época dominaram boa parte do Oriente Médio, né, ou o Oriente Médio todo, e o rei Nabucodonosor queria e pediu que separassem jovens com essa qualidade, daqueles jovens da cidade de Judá, né? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, esses jovens, quando vieram da cidade deles até a Babilônia a pé, os capturados, quando eram separados despojos e aqueles capturados eram levados como escravos, eles não vinham em camelos nem a cavalos, eles vinham a pé. E caminharam durante muito tempo até chegar à Babilônia. Com certeza eles pensaram, nossa vida está arrasada agora como escravos, longe da nossa terra, da nossa família. Mas eles chegaram, já o Daniel, né, e seus colegas já determinaram uma vida diferente. Eles não queriam ser igual àquele povo. Um povo de cultura diferente, de educação diferente, de costumes diferentes e que não temiam a Deus. Era um povo completamente pagão, eles tinham outros deuses, mas eles não temiam o Deus de Daniel, ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Esse não era o Deus deles. Então, diz a palavra no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por quê? Porque aquelas comidas eram consagradas a outros deuses. Eram comidas com a carne de porco, né, que os hebreus não costumavam comer. Então, vinhos, bebidas fortes. Então, eles queriam estar separados para buscar a Deus. Eles queriam ser honrados por Deus. Eles queriam um tipo de vida diferente, permanecer na fé deles. Quando as pessoas tentam nos impor seus costumes
e comprometer nossos valores, nós temos que ter força, eu digo até de caráter, né? De caráter, para saber se impor, para saber, como se diz, saber que não pode seguir aquelas pessoas. Você tem os seus costumes, você tem a sua fé, você quer ser um filho de Deus verdadeiro, então você não pode seguir outras pessoas que tenham outros valores, né, que têm outros costumes na vida. Você pode orientar aquelas pessoas, você pode falar de Jesus, mas você não pode querer ser igual. Então Daniel já chegou na terra dos babilônios já com um jejum, fez o jejum, até chamado hoje por nós jejum de Daniel. Ele rejeitou as iguarias da mesa do rei, porque eram as iguarias consagradas aos deuses deles, e ele queria ser um homem que honrasse, queria ser um Deus que honrava o seu Deus naquela terra, queria ser um homem que fizesse a diferença naquela terra. Então isso é maravilhoso, a pessoa ter uma postura de verdadeiro cristão, de pessoa de Deus, não importa o meio em que você vive, aonde você está, se você quer ser uma pessoa que influencia ao invés de ser influenciado, isso vai acontecer, porque é Deus quem te ajuda, e foi assim que ele fez, propôs logo um jejum, chamou os seus amigos para orar com eles, né? Ele no 17 diz, ele falando para os amigos dele, ora a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de visões e de sonhos, tanto que ele depois interpretou o sonho do rei Nabucodonosor e falou várias coisas, e isso foi bom para eles, porque de escravos ele passou a ser um executivo, ele foi um grande executivo na Babilônia e também os seus companheiros. Então foi um homem que teve postura em terra estranha, foi um homem, um jovem ainda, mas que ele soube honrar o seu Deus, honrar o seu povo e até a sua família e os seus amigos em meio a uma terra de estranhos, de pessoas de costumes diferentes. Né? Então nós precisamos saber não nos contaminar, né, com as coisas do mundo. Tem pessoas, eu conheço, inclusive pessoas que vou na igreja, vai na igreja, mas se alguém chamar, vamos para tomar uma cerveja ali, vamos numa churrascada, tem cerveja aberta, a pessoa se mistura, ela bebe, se embriaga e faz tudo que um ímpio faz. Então ela está em cima do muro, ela não é nem uma coisa nem outra, ela não é nem um cristão, nem deixa de ser, né? Essa pessoa está em cima do muro, uma hora ela está na igreja, daqui a pouco ela está no meio que não é o meio dela, né? Ali existem espíritos, né? Coisas que não agradam a Deus, então aquilo não é um ambiente para um cristão, não é um lugar para ela estar, ou se estiver, for obrigado, for um caso de família que você foi visitar e você está ali por um pequeno período, você precisa saber que não pode se contaminar com aquelas iguarias. Você tem que ser diferente. Para quê? Para honrar o Senhor nosso Deus, para honrar a Deus. Não é? Nós honramos a Deus não só falando a palavra de Deus, mas com a nossa postura, com a nossa fé. Não é? Nós precisamos ter essa postura de cristãos, termos sábios, pedir a Deus inteligência e sabedoria todo o tempo, não é? Para nós sermos, honrarmos o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus, essa é a palavra de hoje, é uma pequena meditação no livro de Daniel, que eu gosto muito. Entrego a Deus essa palavra, que seja bênção na vida dos irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, te damos graças, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, em situações difíceis, que o Senhor venha, Senhor, nos capacitar, Senhor, nos fazer pessoas como Daniel, de caráter, pessoas firmes, Senhor, nos teus caminhos, pessoas, Deus, em nome de Jesus, que possamos honrar o teu nome em todo o tempo, onde nós estivermos,
seja as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, para a honra e glória do teu nome, Senhor, para teu louvor, meu Pai. Abençoa as nossas vidas, a nossa casa, a nossa igreja, todos os irmãos que ouvirem essa palavra, que estejam firmes e alicerçados nos caminhos do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.